para eu sair nesse horário 10 para 7 e tal, você já vem mais ou menos se preparando psicologicamente que vai estar ruim. A gente fica dentro de um shopping e a gente nunca sabe se tá frio, se tá calor, se tá chovendo. Eu entro de manhã, então essa subidinha aqui, ó, é o momento que você olha e fala, putz, tá parado. Eu saio daqui às 5h20, faltando 20 minutos para pegar a primeira posição. Passo 30 minutos lá, assim, o Léo está gravando tudo. Esse projeto leva em torno de 2 horas e 10. Eu levanto em segunda-feira 140 minutos, marcado 15, as minhas bateu trem, as minhas trem, vou Braz, aí lá eu tô no metrô, né, pega 3 minutos, a gente veio no avião. Isso tem que levar as 2 horas e 15. O dia que eu decidi eu não vou mais pegar esse carro foi o dia que eu demorei 1h15 para chegar na faculdade porque eu tinha uma prova. E eu pensava, puxa, se tivesse de metrô 20 minutos eu estava lá. Eu costumo usar a bicicleta como meio de transporte principal em São Paulo, como primeira opção. Eu não uso só a bicicleta, eu uso também bastante transporte coletivo e uso o carro, às vezes. Mas diria que 90% dos meus deslocamentos são feitos de bicicleta. Uma escala social desde o topo até embaixo em função do tipo de carro que o cara tem. Eu nunca quis ter um carro assim como meu valor supremo. O que eu sempre quis era ter outra coisa, por exemplo, poder viajar assim, indefinidamente pelo mundo. Esse é um sonho. No carro você tem o tempo do carro, que é 30 vezes mais rápido do que a pé, né? Então, com o tempo do caminhar, você vai descobrindo relações, vai descobrindo paisagens, vai descobrindo horrores, vai descobrindo a cidade, né? O que é a metrópole, o que é essa luta, esse conflito constante entre as pessoas, você percebe muito mais a pé. Eu acho que o carro tem uma função, principalmente quando você começa a percorrer distâncias muito longas e não tem transporte coletivo e você tem um tempo curto. Se a gente tem que sair em 5, se a gente for pagar 5 condução para ir e 5 para voltar, a gente vai correr o retorno desse carro 5. Where would you want to go? Somewhere you know really well, or somewhere you've never been before? O carro, né, sempre fez parte um pouco do sonho, né, pelo menos de todo mundo, assim, das pessoas que me rodeavam, né, você andar de carro quando você tem 18, 19 anos, é muito legal, te dá um ar de independência. E você vai indo e quando você vê o carro, você está dependente do carro. Hoje não consigo me imaginar sem o carro. Fica dependendo de um mecanismo, fundamentalmente é isso. Pifou um mecanismo, o cara fica desesperado. Há um acoplamento, uma espécie de ciborgue do teu corpo com um carro. Sem um carro não tem corpo. Em 1900, a maneira de se transportar na cidade era bonde puxado a burro.
Foi quando surgiu a primeira linha de bondes elétricos que vinha lá da Barra Funda até o Lago São Bento. E a partir de 30 ele começou a diminuir a importância, quando surgiram outros meios de transporte, o automóvel, o ônibus, e que foram crescendo ao mesmo tempo que o bonde foi perdendo clientela até desaparecer em 1968. São Paulo é a única cidade no Brasil, das grandes cidades, que apresenta essa característica de ter mais viagens pelo transporte individual privado do que viagens realizadas pelo transporte público coletivo. E isso é véspera de um grande problema na cidade. Ali também não está enrolado, porque não tem como enrolar, está tudo parado. Complicadíssima 23 de maio. Ainda anda um pouquinho, mas anda um pouquinho, para um pouquinho. Em 76, a cidade de São Paulo tinha cerca de 7 milhões e meio de habitantes, 1 milhão e 600 mil veículos, e nesses 28 anos, como é que a coisa se comportou? A população cresceu 23%, o sistema viário cresceu 25% e a quantidade de carros cresceu 280%. Existia um veículo para cada 6 habitantes. Hoje a gente tem um veículo para cada 2 habitantes. Todo mundo falava, a hora do rush. Não existe mais hora do rush. Eu, pelo menos, consigo entender. Tem dia que está vazio e tem dia que às 4 horas da tarde você não anda na cidade. A gente acredita que dos 5 milhões e 400 nós tenhamos, né, na cidade de São Paulo, circulando ao mesmo tempo, uma frota de aproximadamente 3 milhões de veículos. Não dá para sair os 5 milhões ao mesmo tempo. Não tem espaço, não tem via para isso. Acho que é um problema de todo mundo querer sair no mesmo horário, da mesma maneira, para resolver os seus problemas todos os dias com o carro. Não vai ter túnel que resolva, ponte, nada que resolva, né? Então quando você olha isso aqui, você para e fala, putz, será que vale a pena, né? O que eu tô fazendo? É muito tempo perdido, parado num lugar. Eu não paro no meu trajeto, né? Então isso é maravilhoso. Você tem aquela sensação de liberdade do carro, né, na autoestrada, tal, indo em direção ao sol, mas na real você pode ir para pouquíssimos lugares de carro. É muito mais fácil você pegar a bicicleta e ir para qualquer lugar a qualquer hora do dia do que de carro. De carro você já pensa 2 vezes. Pô, será que vai estar trânsito? Será que tem lugar para parar? Nada acontece, né? Guiar é igual. O trajeto que você vai mesclando entre ônibus, metrô, a pé, pode ser cada dia de um jeito. Eu sempre penso que o motorista está numa situação muito miserável, assim. A gente precisa ter compaixão, porque é muito ruim estar na situação que o motorista está. Há dias que não é bom sair de bicicleta. E aí é muito louco, né? Porque você não pode sair porque está poluído, aí você pega o carro e vai de carro para o lugar. A gente estima que por dia em São Paulo, devido à poluição do ar, nós tenhamos um excesso de mortes da ordem de 7 a 10 pessoas. A maior parte dos paulistanos não vai sentir nada. Isso vai cobrar um preço depois de muito tempo, ou seja, com maior risco de doenças cardíacas, maior
risco de ter algumas alterações comportamentais, maior risco de ter um câncer pela deposição da fuligem que fica dentro dos nossos pulmões. Ao longo de muitos anos, essa agressão crônica, em alguns de nós, vai cobrar um preço. Isso vai chamar redução da expectativa de vida. Numa cidade como São Paulo, mais ou menos 2 anos a menos é o que a gente calcula em função da poluição do ar. Em São Paulo morreram o ano passado cerca de 1.300 pessoas. Via de regra tem a conduta do motorista, o excesso de velocidade e às vezes é a questão do viário ou não. Você tem saúde, você tem união na sua família, você tem alegria na sua família. Mas se você não tiver proteção, você pode perder tudo isso em menos de 3 minutos. Porque a cada 3 minutos um carro é roubado, principalmente na grande São Paulo. Como impedir isso? Comprando um Cassistem, ligando para a Cassistem, porque Cassistem é sinônimo de proteção e segurança. É bloqueador pensacrete, é rastreador. Gente, mas segurança estão falando bastante, Flávio. Só que é muito fácil, né? Então, na rua tá em casa, sendo tocado fora. E segurança, beleza. Porque no carro eu tenho a chance de andar com os vidros fechados e até eu ficar mais vulnerável, né? O carro, ele dá uma sensação de mais segurança, sim, porque você está controlando, né? Quem está do seu lado, quem não está. Se você vê alguém atrás de você que você acha que está te seguindo, você começa a cortar caminho. Você está fechado, você pode fechar os vidros, entendeu? Então, por isso. Sem o pessoal tá? Então, que fechado. Mas eu vejo ela aberta. Eu vi o moleque na esquina, ele veio direto em mim. Eu tava de vidro fechado, ele bateu no vidro, mandou eu abaixar o vidro e me pediu dinheiro. Nos últimos 8 anos eu fui assaltada 6 vezes em níveis diferentes de perigo no meu carro. Já tem o carro umas 3 pessoas aqui na porta da vila. 2 ou 3 pessoas. Chegam aqui na porta, não quer o carro. Eu chego meia-noite aqui a nada. Minha mulher chega de táxi, nada, nunca. No sentido de assalto, eu acho bem mais seguro andar de bicicleta. Eu passo a noite de carro no lugar e fecho o vidro, assim, vejo que eu estou meio preocupado. E aí que eu dou conta que eu passo ali de bicicleta, fico parado, né? Porque o carro, eu acho que o carro é como se fosse um pedaço da sua casa que você levou para passear em 4 rodas, né? Você se sente, a tua identidade, a tua casa, tá tudo ali fechadinho naquele recinto. E no transporte público andando a pé, você é ninguém, você é junto com todo mundo. You'll see not one,
kinds of Ford cars for 1960. A wonderful new world of Fords. First, representing the 1960 Fords, the finest Fords of a lifetime, the magnificent new Galaxy. Live a wondrous new life in the Fords of a lifetime, the finest new Fords of a lifetime, in a beautiful, wonderful new world of Fords. O argumento que o paulistano usa é sempre que a locomoção tal, mas o carro você sabe que é muito mais que a locomoção. Novo Siena, mais que um carro, uma conquista. Porque você quer comprar o quê? Beleza, prestígio, privacidade, conforto, uma bolha que te isola da cidade, que te descostura desse pano social, onde você escurece o vidro para não enxergar nada, para que ninguém te veja, e você blinda para que ninguém possa invadir a tua segurança. O pessoal que não tem carro porque não pode. E estão frustrados por não ter carro. Se consideram até socialmente inferiores, sem dúvida. Se eu fosse imperador do Brasil, e meu primeiro decreto imperial fosse está abolido o uso desse veículo, e eu monto um sistema de transporte público perfeito, da guilhotina, uma revolução sangrenta. 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna? But can't stand to see me walk out the door. Don't try to fight the feeling, 'cause the thought alone is killing me right now. Thank God for mom and dad for sticking together, 'cause we don't know how. Se pudesse levar alguma coisa que você vai passar na sociedade, uma Ferrari, não tem dúvida. Agora é uma Ferrari daqui, um carro, uma Ferrari. Agora não é nada, as quatro pontas lá no site. Aí tem as mulheres do carro para você ao carro. Não dá para você buscar o nome. Aí você pode ver, Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance. Don't want to meet your daddy. Just want you in my caddy. Don't want to meet your mama. Just want to make you come. I'm just being honest. I'm just being honest. Hey, all right now, fellas. À medida que se expande a rede viária para abrigar todo esse movimento de automóvel, a cidade vai se espalhando cada vez mais num modelo de urbanização tipicamente americano. Esse tipo de urbanização é extremamente caro, porque o poder público tem que levar infraestrutura, porque aí não é só de avenida, mas também abastecimento d'água. Todos os serviços públicos, luz elétrica, esgoto, regiões cada vez mais distantes, à medida que a classe média vai para os bairros mais afastados, a classe pobre é expulsa para áreas ainda mais distantes. E eu acho que quem está na periferia, né, ele tende a viver numa cidade dormitório, sem acesso a serviço, comércio, lazer, sociabilidade fora aquela sociabilidade confinada, né?
E claro que isso gera também violência, gera ociosidade, né, gera falta de oportunidades, e bom, tudo isso está diretamente ligado à cidadania. Agora eu faço time de futebol, eu não quero assistir um jogo e ficar lá no campo na rua, tá divertido. Eu levaria de condição em torno de 1h30 para chegar. Eu estava levando mais tempo para no meu trajeto de ir até o cinema do que fazer eles curtir o filme. Passar na gaiola, né? Porque eu fico ali. Muitas vezes eu quero sair e as meninas, os irmãos dele, e o som fica dançando na sala. Nessa direção. Quanto tempo você demora da sua casa até o seu trabalho? Quanto custa seu tempo? Quanto você pode pagar por ele? Tudo que é feito visando a melhorar o fluxo. As infrações de respeito à segurança, a respeito, elas são, parece que, infrações de segunda linha, assim. Eu já tentei chamar a polícia policial para falar, olha, tem um carro parado em cima da calçada impedindo as pessoas de passar. O cara não vai. Quando a gente entra no automóvel, a gente tem uma sensação de poder, e todos aqueles que estão na nossa frente são adversários. Estabelece uma forma de convivência que, em vez de ser de convivência, passa a ser de agressão. O fato da via pública ser usado para parar os carros que são propriedades privadas, em detrimento do fluxo que é uma condição pública de uso da cidade, é uma incongruência.
que a pessoa que tem o carro tem direito a ocupar um espaço público indeterminadamente? Por que a minha calçada não pode avançar mais 2 metros para lá, ou fazer um jardim, um canteiro, né? A pessoa compra um carro, ela deveria usar o seu próprio espaço para guardar o carro, não ocupar o espaço público para guardar. Mas olha, a rua aqui deveria ser 4 metros pelo menos mais estreita, não mais larga, como os motoristas querem. Mais estreita, para ter mais árvore, para ter mais jardim, para as casas serem maiores, ter bancos, etc. A insuficiência do transporte coletivo foi tornando o automóvel uma necessidade. Eu levo 1 hora para vir trabalhar de carro. Se eu vier trabalhar de ônibus, você pode contar mais tempo do que isso. Então eu acho que você levar 2 horas para vir trabalhar e 2 horas para voltar a trabalhar, sendo que se você tem a oportunidade de ter um carro, eu acho que não, né, não faz muito sentido. O paulistano, ele se defende do transporte público ruim comprando carro. Assim como ele se defende da saúde pública ruim pagando um seguro-saúde. Da educação pública de primeiro e segundo grau ruim, se puder, ele vai pagar uma escola privada para o seu filho. Da segurança pública ruim, ele vai pôr uma guarita na porta do prédio e assim vai. Os shopping centers, os condomínios fechados, né, as áreas segregadas, né, os condomínios comerciais, etc. Tudo isso leva a uma certa segregação, as pessoas entram, as pessoas deixam de frequentar as ruas. A cidade de São Paulo tem um dos mais baixos índices de ocupação de veículo, é 1,2 pessoas por veículo, ou seja, cada um no seu veículo individual. Portanto, os tempos que elas passam, né, no trânsito são momentos de solidão.
mais interessante nesse caminho que você faz da tua casa para o trabalho? O mais interessante? Eu não sei, eu acho que tem nada de mal, nunca reparei nada assim. Nada, nada interessante. E esse caminho que tem mais de interessante, cara? Pô, agora você me pegou, cara. No caminho? Nada. Não tem muita coisa, cara. Sinceramente, não tem muita coisa, não. Eu moro aqui no bairro, aqui em Perdizes, desde que eu nasci. Hoje, se você me perguntar, onde que tem uma escola de natação aqui pertinho, alguma coisa, eu não sei dizer, porque a pé ou de bicicleta, eu acho que você observa realmente muito mais. Isso fortalece aquele sentimento de que o meio não é seu, né? O meio é meio para passagem, não para se estar, né? Não tem a praça, tem a rua. Quem anda de carro tem os fragmentos da cidade, né? O ângulo de visão completamente diferente. Então, na cidade, o motorista só percebe faróis, trânsito, né? Quem vai de bike não, vai construindo, né? Cada quarteirãozinho, assim, agora eu andei esse quarteirão, agora eu acrescentei aquele, assim. Você se integra totalmente à cidade. Eu acho que uma sociedade baseada em transporte público, você se diverte, se você tiver bom humor, se você tiver olho para enxergar, você se diverte no ônibus. Como você se diverte no metrô, se você tiver a capacidade de reaprender a olhar as coisas que estão em torno. Mas acho que todo o esforço é feito no sentido da individualização, né? Feito no sentido de se usar o veículo, se vender o asfalto, se vender o pneu, se vender o motor, se vender, né? Quer dizer, tem todo um lobby monstruoso mundial, petróleo, né? Tá aí a guerra, enfim, que é em função do veículo. E o que está acontecendo é que, ao segregar os habitantes em locais onde se acessa por automóvel e a rua passa a ser inóspita pelo tráfego e pela poluição, nós estamos abandonando a cidade e deixando que ela seja ocupada exatamente por aqueles que não são cidadãos. Iracema, em Jaçanã, a esperança parece vã, mas na maloca a Dona Irã já se reforça com tapioca, caldo de rã, e convoca o Joca pra
Mota, Leviatã e Tio Sam. De ferro e bronze o trem da Sons se voltará. Em Jaçanã bem de manhã apitará. Comemoremos Mato Grosso, eu e Joca, com Iracema e o Ernesto na maloca. O sol já disse que esse ano vem andar de trem, e o milho vai querer também andar de trem. Feijão disse que ninguém vai ficar sem andar de trem. Inês e todo o pessoal da Moca e do Belém andar de trem. De ferro e bronze o trem da Sons se voltará. Em Jaçanã bem de manhã apitará. Comemoremos Mato Grosso, eu e Joca, com Iracema e o Ernesto na maloca. Frankfurt, Roma, Europa forte. É povo rico de toda sorte. Tudo barateia nesse transporte. Até Las Vegas o trem carregas pra Nova York. Mas aqui o gringo tirou o trilho pra não deixar o trem passar. De ferro e bronze o trem da Sons se voltará. Em Jaçanã bem